Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Como vocês sabem, aqui a gente fala sobre espiritismo e sobre o mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre céu e inferno. Então, o francês Allan Kardec, o codificador do espiritismo, lançou em 1º de agosto de 1865, em Paris, na França, o livro O Céu e o Inferno, que foi o 4º livro da codificação espírita. E nesse livro, Kardec faz uma análise sobre o que se acredita ser o paraíso eterno e também sobre o lugar do chamado castigo eterno. E ele também analisa as circunstâncias que podem levar algumas pessoas a serem felizes eternamente, enquanto que pode levar outros ao eterno sofrimento. Bem, na página 7, nós temos o porvir e o nada, onde se pode ler o seguinte: pela crença no nada futuro, o ser humano concentra os seus pensamentos só na vida presente. E assim, a preocupação exclusiva com o presente conduz o indivíduo a pensar só em si próprio. E isso pode gerar o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E assim, o indivíduo pode facilmente chegar à seguinte conclusão: aproveitemos o mais possível enquanto aqui estamos, pois que conosco tudo se acaba. E aproveitemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. E a partir da página 14, nós podemos encontrar o seguinte: contudo, a crença na imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a crença no nada. Entretanto, a maior parte dos que creem na imortalidade apresentam-se possuídos de grande apego pelas coisas terrenas e temerosos de perdê-las. E assim será, enquanto o ser humano não se encontrar suficientemente esclarecido sobre as condições da sua vida futura. Bom, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro, porque essa vida futura deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma realidade. Pois são os próprios habitantes do mundo espiritual que vêm descrever a sua situação. E assim, Kardec pôde colher dos espíritos as seguintes informações: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para conhecerem de tudo e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades e novas percepções. Bem, o progresso dos espíritos é o fruto do seu próprio trabalho. Mas como são livres para decidir, trabalham em seus adiantamentos com maior ou menor empenho e com mais ou menos negligência. E tudo segundo a sua própria vontade. E assim podem acelerar ou retardar o seu progresso e, consequentemente, a sua própria felicidade. Por isso, a encarnação é necessária para o progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho, e ao progresso moral, pela necessidade dos indivíduos de conviverem em harmonia entre si. Logo, uma só existência corporal é insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe faltar e eliminar todo o mal que ele tiver de sobra. Por exemplo, como poderia um selvagem, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente aos mais adiantados indivíduos do planeta? Isso é materialmente impossível. Logo, o selvagem ficaria eternamente na ignorância
e estaria eternamente privado dos benefícios que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar. E assim, para cada nova existência na matéria, o espírito retorna com as experiências adquiridas nas existências anteriores, como aptidões, conhecimentos e o senso moral. E é por isso que existem na humanidade indivíduos que vivem anos e conseguem aprender muito pouco, enquanto que existem crianças que apresentam várias aptidões, mesmo com poucos anos de idade. Bem, no intervalo das existências corporais, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde pode viver feliz ou não, segundo o bem ou o mal que praticou na matéria. E uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito, e o corpo espiritual não morre, logo, esse é o seu estado normal, pois o estado corporal é transitório e passageiro. Bom, a reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos, mais ou menos adiantados, conforme o grau de evolução de cada espírito. E isso foi ensinado pelo próprio Mestre há 2000 anos, e que pode ser lido em João, no capítulo 14, versículo 2, que é assim: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria. Bom, o ser humano sempre acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que ele praticasse. Porém, a ideia que ele desenvolveu dessa vida está de acordo com as suas próprias crenças sobre o bem e sobre o mal. Por exemplo, os castigos e as recompensas futuras são um reflexo dos seus próprios instintos de brutalidade, de carinho, de amor e de vingança. E assim, ele desenvolveu errado o seu senso da espiritualidade. E é por isso que o inferno pagão foi baseado no sofrimento material e com os elementos do mundo material. E passou a ser representado por uma prisão subterrânea e quente, que causava sofrimento. Pois era isso que o homem via sair dos vulcões da terra. Enquanto que a morada dos deuses só podia ser nas regiões superiores, porque era de lá que vinha a luz, a chuva, que fazia a natureza se desenvolver e gerar a vida. E essas ideias pagãs influenciaram e muito as ideias cristãs, tanto que não permitiu que Jesus mudasse as crenças dominantes em sua época. E assim, Jesus não pôde alterar aquelas mentes, deixando ao tempo essa missão. E por isso, as ideias do inferno pagão perduraram até os nossos dias. E somente hoje, com o desenvolvimento da inteligência humana, novas informações puderam ser enviadas. Bom, o livro nos traz muito mais informações, e principalmente a informação de que, se tudo no mundo e no universo evolui constantemente, e como o próprio ser humano não se encontra mais vivendo em cavernas ou em pequenos lugarejos como no passado, consequentemente, a nossa inteligência e a nossa percepção do mundo e das coisas também evoluiu. E assim sendo, nós não podemos mais aceitar algumas ideias antigas como sendo verdades atuais e absolutas, sem que se tente entender como essas ideias surgiram e também a época em que elas surgiram. E mais, como essas ideias ajudaram ou não o progresso da humanidade. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. E acredite, todos nós temos mentores espirituais que nos orientam o tempo todo e nos ajudam sempre que a gente deixa. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz.